Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho e vamos à nossa quinta videoaula sobre trigonometria. O papo hoje é para falar sobre equações trigonométricas envolvendo seno e cosseno e também falar sobre a relação fundamental da trigonometria, ok? Então vamos nessa? Toca a vinheta. Muito bem, senhores. Então, antes de começar a aulinha de hoje, vamos fazer uma breve revisão do que você viu na videoaula número 4. Então, vamos marcar aqui, por exemplo, ó, um arco AP. Esse arco AP está associado ao ângulo central alfa. Alfa graus, alfa radianos, enfim, tá? Aí, para calcular o seno de alfa, o que você fazia? Lembra? Você pegava o arco AP e projetava ele no eixo Y, de modo que a setinha OK indica o tamanho do seno do ângulo em questão. Então, por exemplo, assim, né? Ah, o ângulo vale 30 graus. Tu sabes que o seno de 30 vale meio, né? Então, a setinha aqui, ó, vai medir meio, 0,5, por exemplo. Tá? E aí, em contrapartida, achar o cosseno era achar a projeção do arco no eixo X. Então, o tamanho da seta OM indica o quanto que é o cosseno do ângulo alfa. Então, o ângulo e o cosseno. Ângulo e o seno, ok? E aí não é para decorar, é para entender o porquê da coisa. Onde que o seno ou cosseno são positivos ou negativos? Vamos relembrar comigo aqui, ó. Vamos relembrar que o seno é sentido eixo Y. Então, nesse pontinho aqui, ó, ele vale zero, né? Tudo que vier desse ponto para cima, naturalmente, será positivo. O que vier daqui para baixo é negativo. Então, o seno assume valores positivos primeiro e segundo quadrante e negativos terceiro e quarto quadrante. Já o cosseno é sentido agora eixo X, de modo que nesse pontinho aqui ele vale zero, né? Tudo que vier daqui para a direita ó, vai ser mais. E tudo que vier daqui para a esquerda é menos. Pronto. Né? Aí eu comentei contigo na última aula que essa tabela trigonométrica que você vê aqui embaixo, geralmente a prova de UFSC, provas que dão formulário, trazem para ti. Ok? Agora, o que não vem para ti em formulário nenhum, ou quase nenhum, é a tabela de arcos extremos. E assim, ó, ou você parte para decorar isso aí, ou você parte para entender. Por exemplo, assim, ó, se você pegar como cobaia o seno, ó, o seno. O seno ele vai ser mais um, ó, repara, no ângulo lá em cima, né? Em 90 graus. Então, o seno de 90 vale 1. De 270, se você reparar aqui, ó, ele vale menos 1. Então, o seno de 90 aqui ó, vale 1, 270 vale menos 1, e o resto, o seno vai ser 0. Em 0, 180, 360 e assim por diante. Agora, repara aqui no cosseno, vai. Nesse pontinho aqui, ó, ele vale mais 1. Esse pontinho aqui corresponde a qual arco? Ou quais arcos? 0 e 360. Então, o cosseno de 0 vale 1, 360 também é 1. Tá? Aqui, ó, ele vale menos 1 onde? Em meia volta, ou seja, em 180. E o resto põe 0. Pronto. Então, só para ratificar o que você viu aqui, ó, dá uma espiadinha nesse gifzinho aqui à direita, vai. Ó, repara que aqui tem um mosquitinho aqui na minha frente que vai atrapalhando. Pronto, acho que já foi. Vamos lá. Repara comigo nesse gifzinho aqui, ó, que esse ponto aqui é a origem, né? Repara que esse ponto aqui, ó, tem coordenadas 1 e 0. Então, repara que como x é cosseno e y é seno, ó, cosseno de 0 vale 1 e o seno de 0 vale 0. Como você pode ver aqui, tá vendo? Ó, agora eu vou mexer ele no arco. Vou mexer no arco. Vamos lá. Opa, vamos lá. Isso, agora vai mexer ali, ó. Vou pegar agora o arquinho ali. Ó, eu vou jogar lá para 30 graus, tá? 30 graus, repara que o seno vale meio e o cosseno raiz de 3 sobre 2, ó. A setinha aqui, tá vendo, ó? 0,5 e aqui 0,87, que é raiz de 3 sobre 2. Vou agora aumentar o arco. Em 45 graus, ó, repara que seno e cosseno são iguais, ó. Raiz de 2 sobre 2, que é mais ou menos 0,7, tá vendo aqui, ó? Ó, tá vendo? Agora eu vou pegar o arco e vou jogar lá em 60 graus. Em 60 graus, o seno vai ser raiz de 3 sobre 2, que é mais ou menos aqui, ó, 0,87, e o cosseno é meio, 0,5. Então, é o ângulo e o cosseno e o seno dele. Ó, repara que no segundo quadrante lá em cima, ó, repara, o cosseno é negativo e o seno é positivo, como você viu agora há pouco. Terceiro quadrante, ó, vamos lá comigo. Tudo negativo, né? Seno e cosseno, ó. E já no quarto quadrante, você repara, ó, o seno é negativo e o cosseno é positivo. Legal, meus amigos? Muito bem. E aí, em cima disso, tá? Opa, em cima disso, eu também quero lembrar contigo como que você calculava senos e cossenos de arcos fora do âmbito agudo. Então, por exemplo, assim, ó, como é que eu fazia para calcular, por exemplo, o seno de 120 graus, por exemplo, né?
Aí você lembrava o nosso macete, lembra? O nosso fui para federal. Fui para federal. Quando o arco cai aqui, você vê o quanto que ele falta para chegar a 180. O P é o quanto que passou de 180. E esse F que você está vendo aqui, ó, é o quanto que o arco falta para chegar a 360. Então, por exemplo, 120 graus, como você pode ver aqui, ó, é positivo. Perdão, o seno é positivo, né? Porque é segundo quadrante. Então, aqui você vai botar mais seno de alguém. De quem? Como 120 graus caiu aqui, ó. Opa, perdão. Como 120 graus caiu aqui, você vai ver o quanto que ele falta para chegar a 180. E faltam 60. E o seno de 60, naturalmente, você sabe que é raiz de 3 sobre 2. Então, esse é o seno de 120. Por exemplo, cosseno de 225 graus. E aí? Bom, 225 é um arco de terceiro quadrante, ok? Terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Então, você bota menos o cosseno de alguém. De quem? Como ele caiu no P, você vê o quanto que esse 225 passou de meia volta. E passou 45. E, naturalmente, o cosseno de 45, você pode pesquisar aqui, ó, ele vale raiz de 2 sobre 2. Pronto. Bom, essa aula, gente, no primeiro momento, eu vou falar contigo sobre equações trigonométricas. O que é isso? Seria o seguinte, seria eu te dar isso aqui como resposta, tipo, seno de alguém é raiz de 3 sobre 2. E eu perguntar que alguém é esse. Então, agora a pergunta é, quais são os arcos que fazem o seno virar raiz de 3 sobre 2, ou fazer o cosseno virar menos raiz de 2 sobre 2. Então, o papo de equação trigonométrica é isso. É fazer agora o processo inverso do que você fez aqui. E para ilustrar a situação, vamos dar uma acompanhada comigo aqui, ó. Nesse exemplozinho aqui à tua direita. Vamos lá. Ó, deixa eu tirar isso aqui da frente. Seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. No intervalo da primeira volta, repara aqui, ó, entre 0 e 2π radianos, eu peço os arcos que fazem isso aqui acontecer. Ou seja, o seno de quem que é raiz de 3 sobre 2? Não sei. O que eu sei por hora é que a resposta aqui é positiva, né? Aí você vai lembrar que o seno é positivo onde? Primeiro e segundo quadrante. Então você marca lá, ó, primeiro e segundo quadrante, tá vendo? Então tem dois arquinhos aqui, ó, que fazem o seno ser raiz de 3 sobre 2. E quais são eles? Bom, na tabela trigonométrica, você pega o arco primitivo, digamos o arco base para tal situação. O seno vale raiz de 3 sobre 2, meus amigos, aqui, ó, à tua direita. Para que ângulo notável? 60 graus, não é isso? Então, esse camaradinho aqui, ó, já é 60 graus. Agora, com auxílio da simetria, que você viu na aula número 3, você pode falar que esse carinha aqui à esquerda, ó, ele vai ser quanto? 180 menos 60, ou seja, 120. Então, na primeira volta, os arcos que fazem o seno virar raiz de 3 sobre 2 são 60 graus ou 120 graus. Então, essa equação aqui, ó, tem duas soluções. Lógico, isso na primeira volta. Se aqui eu colocasse intervalo real e não estipulasse, digamos, um limite, eu teria várias soluções, né? Eu teria 60, 120, 420, 400, e por aí vai. Aí teriam infinitos arcos que fariam o seno ser raiz de 3 sobre 2. Arcos talvez fora da primeira volta. Legal, meus amigos? Muito bem. Para você gravar isso por repetição, por difusão, por osmose, vamos embora aqui comigo, ó. Segunda situação. Cosseno de x é igual a menos raiz de 3 sobre 2. No intervalo da primeira volta, quais são os arcos que fazem isso acontecer? Bom, primeiro, o cosseno nesse caso aqui, ó, deu uma resposta negativa, né? Eu te pergunto, o cosseno é negativo onde? É no segundo e no terceiro quadrante, não é isso? Então você vai chegar aqui, ó, e vai marcar esses arquinhos no círculo trigonométrico aqui, ó. Então vai ter um aqui, ó, e um aqui em cima, certo? Aqui, ó. Pronto. Agora, repara que esse carinha aqui, ó, tem abscissa menos raiz de 3 sobre 2. Agora, que arcos são esses aqui, ó? E agora, o que você faz? Você sempre vai ter que utilizar, meus amigos, essa tabelinha trigonométrica aqui, ó, para fazer todo o processo e todas as possíveis adaptações, tá? Não é o caso, tá? Mas se aqui tivesse dado raiz de 3 sobre 2 positivo, se aqui fosse positivo, tá? Aí eu pegaria esse camaradinho aqui, ó. Aí o meu arco base seria quem? 30 graus. Mas lógico, isso se fosse o primeiro quadrante, né? Nesse caso, não é.
Mas você usa ele como base para achar quem é esse ângulozinho aqui e esse aqui de baixo, ó. Aí você faz a conversão. 180 menos 30 dá 150. Aqui, tá vendo? E aqui embaixo, 180 mais 30, ou seja, 210. Então, esses dois arcos são os arcos que fazem o cosseno ser menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, nesse intervalo de uma só volta, eu tenho duas soluções. Se abrisse o espaço amostral, eu poderia ter mais soluções. Ok? Muito bem. Agora vamos dar uma espiadinha comigo aqui, ó, em possíveis variações que as equações podem tomar. Vamos acompanhar lá comigo. Vai lá. Ó, primeira situação, letra A. Eu quero que no intervalo entre 0 e 2π, você me resolva a equação 2 seno vezes cosseno igual a raiz de 2 vezes cosseno de x. Eu coloquei essa equação aqui de propósito, tá? Vou até botar aqui embaixo, ó. 2 seno vezes cosseno igual a raiz de 2 vezes cosseno de x. Eu fiz isso aqui, sabe por quê? Porque aqui, gente, às vezes se comete um grande erro, tá? Que erro? Ah, professor, eu vou chegar aqui e vou cortar. Agora vai ficar 2 seno igual a raiz de 2. Gente, pode fazer isso? Em geral, não pode fazer isso, não. Não pode por quê? Esquece um pouquinho isso aqui à tua esquerda e olha para a minha direita aqui um instante, ó. X vezes x é igual a 7x. Se você fosse resolver essa equação aqui do segundo grau, você chegaria em x ao quadrado menos 7x, não é isso? Igual a zero. Confere? Eu colocaria o x em evidência, ia me sobrar x menos 7, e aí aquele papo, né? A multiplicação de dois números dá zero quando um deles for zero. Então, ou o x é zero, ou o x menos 7 é que é zero. E daqui ficariam duas raízes, ó, 7 e 0. Se você chegar aqui e cortar o x com x, ó, tu vai chegar em x igual a 7. Aí você elimina uma solução óbvia da equação. Então, não sabendo se o x é zero ou não, eu não posso fazer esse corta-corta. Tá? Até mesmo porque eu estaria dividindo zero por zero, né? E zero por zero não é 1. É uma indeterminação. Resumindo, não pode fazer esse corta-corta aqui no primeiro momento. Se não pode fazer isso, então o que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó. Vamos lá comigo, ó. Eu vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui, pronto. Então agora se procede assim. Você vai escrever a situação da seguinte maneira: 2 seno vezes cosseno. Ó, vem para cá, vai, subtraia menos raiz de 2 cosseno em ambos os lados. Pronto, então aquilo é equivalente a isso aqui, ó. Agora, daqui para baixo, o que você tem que fazer? Aí você fala assim, ah, professor, então agora pega isso aqui, ó, bota para a direita e corta cosseno. Não, você acabou de ver que não pode fazer isso, né? Então, vamos lá. Na expressão aqui como um todo, ó, eu tenho fator comum, meus amigos? Tenho sim, que é o cosseno de x. Eu vou colocar o cosseno de x, ó, em evidência. Abre parênteses e vai me sobrar 2 seno de x menos raiz de 2. Lembra que isso aqui, ó, é uma fatoração, né? Fatoração você viu no curso de matemática básica, lá no comecinho, lembra? Na nossa aula de era fatoração e produtos notáveis. No curso Enem é a quarta aula, tá? E no curso de matemática básica era, eu acho que era, vou chutar, acho que era a quinta ou sexta aula, depois você procura lá certinho. Bom, o fato é que a multiplicação de dois números vai dar zero quando um deles for zero. Então, de duas, uma. Ou o cosseno de x é igual a zero, ou então, 2 seno menos raiz de 2 é que é zero. Jogando raiz de 2 para a direita e dividindo por 2, eu vou chegar em seno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Pronto. Agora vamos lá por partes, vai. Diz para mim, o cosseno vale zero onde? Ó, ele vale zero aqui em cima, ó. E também aqui embaixo, ou seja, em 90 graus e 270 graus. Se quiser colocar em radianos, π sobre 2 e 3π sobre 2. Então, ali, ó, eu já tenho duas soluções para aquela equação. X não pode ser 90 ou pode ser 270. Mas à tua direita, você repare que eu tenho aqui também seno, ó, igual a raiz de 2 sobre 2. É positivo? É. O seno é positivo aqui, ó. Primeiro e segundo quadrante. Para o seno da raiz de 2 sobre 2, no arco base, eu tenho 45 graus, né? E aqui, pela simetria, como você viu no quadro anterior, é 135. Então, as soluções da equação são 90 graus, 270, 45 ou 135.
ok? Então, esses são os x que satisfazem essa equaçãozinha ali, tá? Lógico, quer botar aqui com a solução lá, blá, 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 beleza, legal. A ideia aqui é mostrar como é que se faz o processo, ok? Bom, num segundo momento, eu quero que você agora olhe, por gentileza, para essa equaçãozinha aqui, ó. Equaçãozinha 2 cosseno ao quadrado de x, menos 5 cosseno de x, mais 2 igual a zero. Repara que isso aqui, meus amigos, ó, é uma equação do segundo grau, né? Da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Legal? Legal, né? Sendo assim, você poderia resolver a equação usando Bhaskara, né? Tu vai me dizer que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Só que nesse caso, tá, a equação não está em x. Ela está em cosseno de x. Então, é o cosseno de x que vai ser igual a essa coisinha aqui, ó. Ok? Bom, vamos lembrar que delta, o discriminante da equação, é b quadrado menos 4ac, né? Numa comparação, ó, o a é 2, o b é menos 5 e o c é 2. Então, você vai me dizer que delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado. Opa, menos 5 ao quadrado. Vamos botar aqui bonitinho, ó. Menos 4 vezes o a, que é 2, e o c, que é 2. Essa continha vai me dar 25 menos 16, que dá 9. Então, segue que o cosseno vai ser igual a menos b, menos 5 negativo, mais 5. Mais ou menos raiz de 9, que até hoje é 3, por 2a. Como aqui o a é 2, ó, 2 vezes 2, 4. Então, daqui decorre que o cosseno de x vai ser igual a, vamos lá, 5 mais 3 dá 8. 8 por 4 dá 2. Ou então, o cosseno de x é igual a 5 menos 3, dá 2. 2 quartos é meio. Pronto. Agora eu te pergunto, meus amigos, visto que o cosseno é a sombra do arco no eixo x, me diz, o cosseno de x vai ser igual a 2? Para que arcos? Para que arcos? Não tem. Não inventa moda. Não tem por quê? Porque o cosseno só varia, ó, entre menos 1 e 1, tá lembrado? Então, esse lado aqui, ó, da equação, você descarta. Agora, dá para ser meio? Dá sim. Como a resposta aqui foi positiva, vamos lembrar que o cosseno é positivo aqui, ó, daqui para a direita, né? Ou seja, primeiro e quarto quadrante. Ó, vamos lá. Qual é o arco notável que faz o cosseno virar meio, lembra? É 60 graus. Aí, com o auxílio da simetria, aqui embaixo é 360 menos 60. É o replemento, lembras? É 300 graus. Então, para essa equação, x pode ser 60 ou pode ser 300 graus. Prontinho. Então, aqui, gente, ó, você fechou o espaço amostral para as equações trigonométricas que ele pode te cobrar. Beleza? Muito bem. Eu vou agora chegar para ti e vou fazer uma perguntinha, tá? E aí você vai ter necessidade de criar uma situação. Vamos acompanhar comigo lá. Aqui, ó. Opa! Eu vou chegar para ti aqui, vou desenhar aqui o ciclo trigonométrico, aqui em azulzinho, ó. Vou marcar aqui o eixo dos senos, opa, legal, massa. E o eixo dos cossenos aqui, ó. Opa, mais ou menos isso aqui, ó. Legal? Muito bem, então aqui temos o cosseno de x e aqui temos o seno de x. O seno do arco x, vamos dizer assim, né? Bom, eu vou chegar para ti e vou dizer que esse arco x aqui, ó, está no primeiro quadrante, tá? Eu vou dizer que ele é esse carinha aqui, ó. Aí eu vou falar para ti que se eu pegar esse arco x e projetar no eixo y, eu vou obter aqui, ó, o seno de x, tá? Vamos supor que a setinha aqui, ó, meça, digamos, 0,6. 3/5, por exemplo. A partir disso, gente, eu vou te pedir qual é o tamanho da setinha aqui, ó, que representa o cosseno de x. Ou seja, a partir desse carinha aqui, ó, eu quero o cosseno de x. E aí? Se o seno vale 0,6, desse arquinho pelo menos, quem é o seu cosseno? Aí, se eu tenho um seno para achar o cosseno, o que você pode fazer? Você pode chegar aqui, ó, forçar a barra para formar aqui um triângulo retângulo, tá vendo? Ó? Repara que nesse triângulo retângulo a hipotenusa é o raio, que é 1. Os catetos são cosseno e aqui, ó, é 0,6, que é o seno. Naturalmente, se eu fizer Pitágoras nesse triangulinho aqui, ó, eu acho cosseno. E é por esse princípio que você prova para mim a famosa relação fundamental da trigonometria. Então vamos a ela?
Acompanha lá comigo. Vai, a ideia não é decorar, é entender o porquê da coisa. Então, vamos nessa. Aqui, ó. Eu vou marcar aqui, digamos, um arco genérico alfa graus. Esse arco alfa vai gerar uma sombra no eixo Y, que indica ali o seno. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse carinha aqui vai indicar o seno de alfa. Opa, isso, vamos lá? Aqui, ó, seno de alfa, tá vendo aqui, ó? Esse cara é igual a esse carinha aqui, ó, PM, beleza? E o OM é o cosseno de alfa. Joia? Naturalmente, como esse triângulo aqui é retângulo e a hipotenusa é 1 porque o raio é 1, aplicando Pitágoras nele, eu vou chegar em seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 ao quadrado, que é o próprio 1. Pronto, meus amigos. Essa aqui, ó, é a famosa relação fundamental da trigonometria. Muitos vestibulares trazem esse formulário. O UFSC é um caso, por exemplo. Beleza? Agora, eu quero pegar contigo essa relação fundamental e aplicar em dois tipos de questões. Vamos lá? Acompanha comigo, vai. Primeiro tipinho. Tipinho bem trivial. Ó, sabendo que o seno de um ângulo do segundo quadrante é 3/5, ou seja, 0,6, quem é o cosseno desse mesmo ângulo? Então a ideia seria mais ou menos você pensar assim, ó. Aqui temos o círculo trigonométrico, quase um ovo trigonométrico. Eu vou chegar aqui, ó, e vou pegar um arco do segundo quadrante, ó. Opa! Aí eu sei que a projeção dele no eixo Y, que é o seno, ó, é igual a 3/5. Então aqui, por exemplo, ó, é 0,6. Agora eu peço para que você me calcule o tamanho do cosseno. Parece que vai ser negativo, né? Mas quanto vale de fato? Vamos calcular, ó. Então, tem dois modos para se fazer esse tipo de questão aqui, ó. Dois modos que se convergem. Primeiro, usar explicitamente a relação fundamental. Pega para mim aqui o 3/5, ó, e joga aqui no seno. Pronto. Aí eu vou chegar em 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Bom, 3/5 ao quadrado vai ficar 9,25, né? Pronto. Agora isolo o cosseno. Daí vem que cosseno ao quadrado, ó, vai ser 1 menos 9,25. Gente, só uma dica para ti, tá? Como aqui no final vai ficar sempre 1 menos uma fração, ó a dica. Como é que você faz continhas como essa aqui, ó? Isso aqui você viu na matemática básica, lembra? Ó, você mantenha o 5 e faz o balãozinho, ó. 5 vezes 1, 5, menos 3 dá 2. Pronto. Isso aqui para evitar ter que fazer o MMC passo a passo, tá? Então aqui, por exemplo, ó, 25 vezes 1 dá 25, menos 9 dá 16. Então vai ficar cosseno ao quadrado igual a 16/25 aqui, tá vendo? Ó? Pronto. Aí a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então o cosseno vai ser mais ou menos a raiz de 16/25, que é 4/5. Agora, qual a resposta que você pega? Você pega mais 4/5 ou menos 4/5? Aí você vê, ó, como o arco é do segundo quadrante, no segundo quadrante o cosseno é negativo. Então ele vai valer menos 4/5. Então esse pontinho que você está vendo aqui, ó, ele tem abscissa menos 4/5. Bom, esse é o modo, digamos, ético de você fazer a situação. Agora, vamos lá, um caminho bem prático e rápido. É você lembrar conceitos lá do triângulo retângulo, que você viu na primeira aula, lembra do curso? Então, o que se fazia aqui? Ó? Eu vou marcar aqui um ângulo X, vou marcar aqui um ângulo X, tá? Vou lembrar agora do socator, e vou lembrar que seno é cateto oposto pela hipotenusa. Como o seno eu falei para ti que vale 3/5, então a razão entre oposto e hipotenusa é 3/5. O cateto oposto a esse ângulo aqui, então, ó, é esse daqui, em que eu vou marcar aqui um 3, ou algo proporcional a ele, ok? E a hipotenusa, nesse caso, é 5, né? Ó, então aqui é 5. Agora, aplicando Pitágoras nesse triangulinho aqui ABC, eu vou chegar no cateto AC sendo 4. Lógico, né? Aqui é um triângulo retângulo famoso, né? O 3, 4, 5. Mas se não fosse, faria Pitágoras aqui explicitamente. Agora, vamos lembrar que cosseno pelo socator, ó, é cateto adjacente pela hipotenusa. O adjacente a este ângulo é 4. A hipotenusa é 5. Então, o cosseno vai ser 4/5. Ou melhor, como é segundo quadrante, aqui você bota menos 4/5. Ok? Então, tá aqui também um caminho de você também chegar na resposta quando ele me dá o seno e pede o cosseno ou vice-versa. Vamos ver se você gravou a coisa? Eu quero que você olhe para essa questãozinha aqui agora, dê uma pausa no vídeo e tente resolver ela sozinho. Vamos lá, eu vou te dar 5 segundinhos para que você vá aí no seu celular, no seu laptop, onde for, dá uma pausa no vídeo e me resolve essa questãozinha aqui, ó. Beleza? Já pausou? Já voltou? Então vamos nessa, ó. Agora repara,
Agora eu falo que tem um ângulo no segundo quadrante em que o cosseno é menos 1/4. Repara, ó, cosseno no segundo quadrante, de fato, negativo. Agora eu peço o seno. Gente, perdão, aqui é o seno, tá? Aqui eu botei errado, aqui é o seno, na verdade. Eu peço o seno deste ângulo, beleza? Então vamos calcular comigo aqui, ó. Bora lá. A princípio, pela relação fundamental, seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado. Aqui vai estar errado, tá? Aqui não é 1/4, aqui é menos 1/4, tá? Eu vou até botar aqui bonitinho para não se confundir, ó. Aqui é menos, tá? Aqui é menos 1/4, beleza? Então ficou agora aqui, ó, seno ao quadrado mais menos 1/4 ao quadrado vai ficar 1/16, né? Pronto, legal. Agora, isola o seno ao quadrado, de modo que seno ao quadrado vai ser igual a 1 menos 1/16. Mesmo esqueminha daquele. Balãozinho, né? Multiplicou, diminuiu. 16 vezes 1 menos 1, isso vai dar 15/16. Operação inversa da potenciação, radiciação. Então, seno vai ser mais ou menos a raiz de 15 sobre a raiz de 16, que é 4. Agora, neste caso, vamos lembrar que no segundo quadrante, aqui, ó, o seno é positivo. Então, aqui você pega mais raiz de 15 sobre 4. Esse é o modo tradicional de você resolver a questão. Outro caminho, ó, desenha o triângulo retângulo e vamos lembrar que, pelo soca à toa, cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, na comparação, ó, o adjacente 1, hipotenusa 4. Ó, 1 e aqui 4. Por Pitágoras, você vai calcular o segmento AB e vai chegar aqui, ó, em raiz de 15. Então, sendo que o seno é o oposto pela hipotenusa, vai ficar, então, raiz de 15, que é o oposto ao x, pela hipotenusa, que é o 4. Prontinho aqui, ó. E repara que no primeiro quadrante, segundo quadrante, realmente o seno é positivo. Então, basta deixar aqui, ó, o sinal que já estava. Legal? Então, aqui um caminho, digamos, mais prático de você resolver esse processo aí, tá? E aí, para fechar o bate-bola de hoje, eu quero agora juntar o que você viu aqui agora com o que você viu no começo da aula, sobre as equações trigonométricas. Vamos dar uma acompanhada comigo aqui, ó. Opa, aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Bom, eu quero resolver no intervalo entre 0 e 2π radianos a equação 2 cosseno ao quadrado de x igual a menos 3 seno de x. Gente, repara que no primeiro momento, tá? Essa equação aqui, ó, ela possui duas variáveis, né? É como se eu tivesse alguma coisa assim, ó. É como se eu tivesse, por exemplo, resolver a equação 2x ao quadrado igual a menos 3, igual a menos 3y. Seria assim, ó. Repara que só com essa sentença aqui, gente, eu não consigo determinar quem é o x e quem é o y. Essa equação aqui, em tese, ela tem várias soluções, infinitas. Agora, para poder resolvê-la, eu teria que ter uma relação entre y e x. Aqui, ó, eu tenho que ter uma relação entre cosseno e seno. E essa relação, você acabou de ver, é a chamada relação fundamental, né? Aquela que fala que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E daqui você pode deduzir duas auxiliares. Por exemplo, eu posso falar que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado. Repara, mão de via dupla. Né? E também posso falar que cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado. Então, nesse caso, eu tenho uma relação realmente entre seno e cosseno. Então, nesse caso aqui, ó, a dica é passa tudo para uma só incógnita. Qual? A que for mais conveniente. Como nesse caso é o cosseno que está ao quadrado, é melhor transformar o cosseno. De modo que cosseno ao quadrado eu posso falar que é como se fosse, ó, 1 menos seno ao quadrado. Prontinho, ó. Então teremos 1 menos seno ao quadrado. E isso aqui é igual a menos 3 seno de x. Pronto, ó. E agora você vem aqui, capricha no chuveirinho, ó, chuveirinho, chuveirinho, e vai chegar em 2 menos 2 seno ao quadrado, tá vendo aqui, ó, igual a menos 3 seno de x. Pronto. Resolve agora a equação do segundo grau, mas antes, né, ajeita a equação aqui, ó. Eu já vou multiplicar tudo por menos 1, tá? Para que o coeficiente do seno fique positivo, tá? Então vai ficar 2 seno ao quadrado, né? Aqui esse cara viria para cá mais 3 seno de x, mas já multipliquei por menos 1. Então ficou menos 3 seno de x, menos 2 igual a 0. Bom, equação do segundo grau, né? Repara que o meu A é 2, que o meu B é menos 3 e que o C é menos 2. Pronto, ó.
E agora, por Bhaskara, vamos lá, comigo, ó, delta é igual a b quadrado menos 4ac, que depois vai desovar em seno de x, igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Legal? Então, teremos aqui, ó, delta igual a b quadrado, o b é menos 3, então ficaria menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, e o c, que é menos 2. Essa continha vai me dar 9 com mais 16, vai dar 25, né? Pronto. Então, teremos aqui, ó, vamos lá comigo. Menos b. Como b é menos 3, com negativo ficou mais 3. Mais ou menos a raiz de 25, que é 5, sobre 2a. Como ali o a é 2, ó, aqui vai ficar 4. Pronto. E daí temos seno de x igual a 3 mais 5 vai dar 8. 8 por 4 fica 2. O seno não tem como ser 2. Então já descarta essa vertente. A outra, ó, 3 menos 5 vai dar menos 2, por 4 ficou menos meio. Pronto. Agora me diz para mim, vamos lá, aqui, ó, quais são os arcos de primeira volta, já que ele fala aqui em primeira volta, ó, em que o seno vale menos meio. Vamos lá. Seno, ó, é sombra no eixo y. Massa? Bom, como deu negativo ali, ó, a resposta vai estar aqui e aqui, ó. Pronto. Agora me diz, não foi o caso, tá? Mas se aqui tivesse dado mais meio, se tivesse dado mais meio, o arco base para o seno dar meio é 30 graus, né? Aí você usa ele como base para achar o que você quer, que é esse carinha aqui, ó, e esse carinha aqui embaixo. Pela simetria, aqui é 180 mais 30, 210. E aqui, ó, 360 menos 30, 330. Pronto. Então eu só usei o arco base para achar de fato o que eu quero na questão. Ok? Então a resposta para esse caso aqui vai ser x igual a 210 graus ou x igual a 330 graus. Então esses são os dois arcos na primeira volta que fazem o seno virar menos meio. Legal, meus amigos? Massa? E aí, com isso, nós encerramos aí a nossa quinta videoaula sobre trigonometria. O nosso próximo bate-bola é para falar um pouquinho sobre a tangente. Aí, na próxima aula, eu te provo que tangente nada mais é do que seno sobre cosseno. Por quê? Assista a próxima videoaula. Legal, meus amigos? A todos aí um bom estudo, felicidades e até a próxima!